Você já se perguntou por que certos segredos bíblicos parecem tão obscuros e difíceis de entender? No vídeo de hoje, vamos revelar um dos episódios mais intrigantes e controversos da Bíblia. Como as filhas de Ló enganaram seu próprio pai. Vamos explorar os detalhes chocantes dessa história e entender as motivações e consequências por trás das ações dessas mulheres. Este vídeo não apenas trará à luz um dos segredos mais profundos da Bíblia, mas também oferecerá visões valiosas sobre temas como moralidade, família e escolhas difíceis. Ao assistir, você poderá refletir sobre situações semelhantes em sua própria vida e encontrar sabedoria para enfrentar dilemas pessoais. Você já se encontrou em uma situação onde teve que fazer escolhas difíceis? Já precisou lidar com consequências inesperadas? Fique conosco e descubra como essa história pode trazer luz para os desafios que você enfrenta hoje. Este é mais do que um simples relato bíblico. É uma jornada de aprendizado e crescimento pessoal. Para entendermos o episódio em que as filhas de Ló enganaram seu pai, é essencial conhecer o contexto histórico e bíblico dessa história. Ló é uma figura importante no Antigo Testamento da Bíblia. Ele era sobrinho de Abraão, o patriarca com quem compartilhou uma parte significativa de sua jornada. Ló é mencionado pela primeira vez em Gênesis, capítulo 11, versículo 27, onde é listado como filho de Harã, irmão de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele mostraria, Ló foi junto com ele. Eles viajaram juntos para Canaã, onde Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. A relação entre Abraão e Ló era próxima, mas suas crescentes riquezas e rebanhos eventualmente levaram a disputas entre seus pastores. Para resolver o conflito, Abraão sugeriu que se separassem, permitindo que Ló escolhesse a terra que preferisse. Ló optou pelo Vale do Jordão, que era bem irrigado e fértil, e se estabeleceu nas cidades de Sodoma e Gomorra. Estas cidades, no entanto, eram conhecidas por sua imoralidade e pecados, atraindo a ira de Deus. Deus revelou a Abraão que planejava destruir Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados. Preocupado com o destino de seu sobrinho, Abraão intercedeu, e Deus concordou em poupar as cidades se houvesse 10 justos nelas. 2 anjos foram enviados a Sodoma para avisar Ló e sua família para fugirem. Eles foram instruídos a não olhar para trás enquanto fugiam. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Ló e suas 2 filhas conseguiram escapar e se refugiaram em uma caverna nas montanhas. Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante e complexa. As filhas de Ló acreditavam que eram as únicas sobreviventes na terra e que a linhagem de seu pai estava em perigo. Esse medo de extinção as levou a tomar medidas drásticas e questionáveis. O relato bíblico nos diz que, temendo não encontrar outros homens para continuar a família, as filhas de Ló decidiram embebedar seu pai e deitar-se com ele. Em Gênesis, capítulo 19, versículos 30 a 38, lemos que em 2 noites consecutivas, as filhas de Ló deram vinho a seu pai, e sem que ele soubesse, tiveram relações com ele. Ambas ficaram grávidas, dando à luz filhos que se tornariam os ancestrais dos Moabitas e Amonitas. Essa história, apesar de perturbadora, nos oferece um vislumbre das circunstâncias extremas em que essas mulheres se encontravam. Estavam isoladas, sem perspectivas de encontrar outros homens e aterrorizadas com a ideia de que a linhagem de sua família acabaria. Para entender completamente suas motivações, é importante considerar o contexto cultural e social da época. A sobrevivência e continuidade da família eram de extrema importância na antiga sociedade patriarcal. Sem herdeiros masculinos, o nome de Ló e sua herança poderiam desaparecer completamente. Este medo pode ter influenciado as decisões das filhas, levando-as a tomar medidas desesperadas para garantir a continuidade da linhagem familiar. Ao explorarmos essa história, vemos não apenas um ato controverso, mas também as pressões culturais e emocionais enfrentadas por essas mulheres. Isso nos leva a refletir sobre como situações extremas podem influenciar nossas escolhas e o impacto que essas escolhas podem ter nas gerações futuras. Essa história, apesar de chocante, revela o desespero e a falta de opções que as filhas de Ló sentiram.
Elas acreditavam que estavam garantindo a sobrevivência da linhagem familiar. Os filhos resultantes dessas uniões foram Moabe e Ben-Ami, que se tornaram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos frequentemente mencionados na Bíblia. Este episódio nos mostra um lado sombrio e complexo das histórias bíblicas, onde a sobrevivência e a continuidade da linhagem muitas vezes superavam as normas morais. É uma história que nos faz refletir sobre até onde as pessoas podem ir em situações extremas e o impacto duradouro de suas ações. Na antiga sociedade patriarcal em que viviam, a continuidade da linhagem familiar era de extrema importância. Sem herdeiros, o nome e a herança de uma família poderiam desaparecer completamente, o que era considerado uma grande tragédia. As filhas de Ló estavam cientes desse imperativo cultural. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas se encontraram isoladas em uma caverna, acreditando que eram as únicas sobreviventes da catástrofe. Sem perspectivas de encontrar outros homens para se casar e perpetuar a família, elas enfrentaram um dilema terrível. O medo de que a linhagem de seu pai fosse extinta levou as filhas de Ló a tomar uma decisão extrema. Na sua visão, embebedar seu pai e deitar-se com ele era a única maneira de garantir a continuidade da família. Este ato, por mais chocante que pareça para nós hoje, era visto por elas como uma necessidade absoluta em face da extinção iminente. Além disso, é importante considerar a pressão psicológica e emocional que as filhas de Ló enfrentavam. A destruição completa de suas cidades, a perda da mãe e o isolamento total teriam tido um impacto profundo em seu estado mental. Em tal contexto, ações desesperadas podem parecer a única solução viável. Ao analisar essa história sob a luz do contexto cultural e das motivações das filhas de Ló, podemos obter uma compreensão mais profunda das complexidades e pressões enfrentadas por elas. Isso nos leva a refletir sobre como a cultura e as circunstâncias extremas podem moldar nossas decisões e ações de maneiras inesperadas. As decisões extremas tomadas pelas filhas de Ló resultaram no nascimento de 2 filhos: Moabe, filho da filha mais velha, e Ben-Ami, filho da filha mais nova. Esses filhos se tornaram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, 2 nações frequentemente mencionadas na Bíblia. Essas nações tiveram um relacionamento complexo e muitas vezes conflitante com os israelitas, o que mostra como as ações de Ló e suas filhas tiveram repercussões duradouras na história bíblica e nas relações entre povos. A história destaca como escolhas feitas em momentos de desespero podem ter um impacto significativo e duradouro, moldando o futuro de muitas gerações. A partir dessa narrativa, extraímos várias lições importantes. Primeiro, a história nos lembra da importância de considerar as consequências de nossas ações, especialmente em momentos de crise. Embora as filhas de Ló estivessem motivadas pelo desejo de preservar a linhagem familiar, suas ações tiveram repercussões morais e sociais complexas. Além disso, essa história nos convida a refletir sobre as pressões culturais e emocionais que influenciam nossas decisões. Em uma sociedade onde a continuidade da linhagem era crucial, as filhas de Ló sentiram-se compelidas a tomar medidas extremas. Isso nos leva a considerar como as normas culturais e as circunstâncias pessoais podem moldar nossas escolhas e comportamentos. Por fim, a história das filhas de Ló é um poderoso lembrete de que, mesmo em situações difíceis, é essencial buscar soluções que não comprometam nossos valores e princípios. As ações das filhas de Ló nos desafiam a refletir sobre como podemos encontrar maneiras de enfrentar crises e desafios de forma ética e compassiva, preservando tanto nossa integridade quanto o bem-estar das futuras gerações. Agora que entendemos as motivações e consequências da história das filhas de Ló, vamos refletir sobre o que essa narrativa pode nos ensinar em um nível pessoal e prático. A história nos desafia a pensar sobre como reagimos em situações de crise e desespero. Já se viu em um momento onde teve que tomar uma decisão difícil, talvez até desesperada? Como você lidou com as pressões e os medos que enfrentou? Essa história nos lembra da importância de manter a calma e buscar orientação sábia quando estamos sob pressão. Em vez de agir impulsivamente,
podemos procurar conselhos e refletir sobre as possíveis consequências de nossas ações. É essencial lembrar que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, há sempre uma escolha que preserva nossa integridade e valores. Além disso, a narrativa das filhas de Ló nos leva a considerar como as pressões culturais e familiares podem influenciar nossas decisões. Pergunte-se: estou tomando essa decisão por causa das expectativas dos outros? Ou é realmente a melhor escolha para mim e minha família? Ao reconhecer essas influências, podemos fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com nossos princípios pessoais. As filhas de Ló agiram por medo e desespero, mas podemos aprender a confiar que há sempre uma solução que não compromete nossos valores. Enfrentar desafios com fé e determinação pode nos levar a encontrar caminhos inesperados e positivos, mesmo nas situações mais difíceis. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, podemos tomar decisões mais sábias e éticas, mesmo em momentos de crise. Que esta história nos inspire a agir com sabedoria, compaixão e fé, buscando sempre o bem-estar de nossas famílias e comunidades. E se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Pôncio Pilatos escreveu a Imperador Tibério sobre a crucificação de Jesus. Clique e acompanhe. Você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.